tá? A nossa reunião, ó, a nossa aula. E hoje nós vamos conversar a respeito de um tema muito importante, tá? Que é a questão da tipologia textual, tá? No que isso influencia na interpretação, quais são os ganchos de resposta que algumas questões de interpretação fazem, né, em cima de cada uma das tipologias. Então, a gente está estudando isso aqui nessa parte de interpretação, porque muitas questões de vestibular pegam esse conceito de tipologia e aplicam nas questões de int-texto que você vê por aí, tá? Então, eu vou projetar aqui para vocês já estão com material, mas se vocês não tiverem, não tem problema. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Só um minutinho. Eu recebi uma mensagem de um amigo meu, ex-professor daqui, e aí ele falou assim, fiz o teste negativo. Não entendi. Eu vou falar gravidez, tô brincando. Mas deve ser de Covid, né? Porque ele é médico. Enfim, que bom. Mas vamos lá. Amores, vamos então para a nossa aulinha, Mara, que é essa aulinha aqui de int-texto. Vamos começar. E aí, é sempre importante, quando a gente pensa em tipologia textual, é sempre importante a gente pensar que tipologia textual não é gênero textual, tá? Nós temos modalidades de textos que se organizam de tal forma que geram gêneros, ok? Então, nós temos gêneros textuais como as manifestações das tipologias. Nós temos as tipologias textuais específicas, tá? Que são, no caso, a injunção, a narração, a descrição, a argumentação e a exposição. São 5, ok? E nós vamos estudar cada uma delas. Cada uma tem uma classificação, cada uma tem uma observação a se fazer, cada uma tem a sua característica. E aquela com a qual estamos mais acostumados, certamente é o viés da tipologia argumentativa, visto que fazemos isso, né? Nas redações e tal que produzimos, fazemos isso. Mas nós também, quando estamos começando a nossa carreira leitora, né? Eu chamo de carreira leitora a partir do momento em que você começa a ler, né? A estudar. Eu costumo dizer que a narração é muito presente, visto que a gente é basicamente alfabetizado por fábulas, por gibis, então lá tem muita narração. O mais importante que eu quero que você pense, né, a respeito, você lide sempre, é com a possibilidade dessas tipologias se misturarem. Por exemplo, quando a gente está numa argumentação, na tipologia argumentativa, lá no gênero textual dissertação, que a gente precisa dar exemplos e descrever esse exemplo, de certa maneira, a gente está usando a descrição dentro do gênero textual dissertação. Porque você fala assim, já, mas no gênero textual dissertação eu não deveria apenas usar a tipologia textual argumentativa? Em tese, sim, só que na prática a gente sabe que as tipologias se misturam, tá? Então é importante você levar isso em consideração. Assim como as funções da linguagem que estudamos são funções que podem existir juntas, por exemplo, um texto com função referencial predominante pode também trazer uma argumentação aí junto, uma argumentação, de repente, científica, que vai trabalhar com definições, e aí a metalinguagem aparece. E aí esse texto, que é predominantemente referencial, não deixa de ter também a função metalinguística, porque não são isolados os estudos,
tá? Então, o mais importante de você gravar é que, assim como as funções da linguagem, as tipologias textuais, elas podem se misturar em algum gênero textual, tá? Isso é o nosso pontapé. E aí a gente sempre tem que pensar, quando a gente estuda texto, né? Quando a gente estuda a tipologia textual em si, a gente tem que sempre pensar o que é o texto em si que a gente vai analisar, tá? Então, essas noções introdutórias ajudam a gente. Eu coloquei aqui para você. O texto configura-se como o lugar em que se constitui um jogo interativo, interação, tá? O texto interage com você. E sua compreensão pode ser vista como uma atividade complexa de construção de sentidos, pois, para a sua produção, são ativadas as estruturas linguísticas adequadas, a organização e a forma selecionadas, além dos conhecimentos do autor e do leitor, construídos ou reconstruídos a partir do processo comunicativo e para o processo comunicativo. Tá? Então, quando a gente lê um texto, a gente tem que entender que depende muito, o entendimento desse texto, né, desse jogo interativo, depende muito do que eu ofereço enquanto leitor e do que a pessoa, enquanto autora do texto, oferece também, tá? Para que o sentido seja estabelecido nesse processo, algumas peças são fundamentais. Quais são as peças? Nós temos o locutor, que é aquele que produz o texto, e aí ele tem uma intenção, a gente já viu isso lá nas funções da linguagem. A intenção comunicativa faz toda a diferença. Se a minha intenção é convencer, eu vou trabalhar com uma tipologia que convença. Se a minha intenção é contar uma história, eu vou trabalhar com uma tipologia que conte uma história, que é, no caso, a narração, ok? Então, tudo depende da minha intenção nesse texto. Além do locutor, nós temos o interlocutor, que é o ouvinte, que é aquele a quem o locutor se dirige, ok? Deixa eu autorizar aqui. Então, nós temos, dentro dessa realidade, a presença de um interlocutor que, por meio das pistas que o texto vai dar, vai saber entender qual é a intenção daquele texto, tá? Então, nós, quando estamos fazendo uma prova de interpretação de texto, ou nós, quando estamos diante de um exercício de interpretação de texto, a gente sempre tem que pensar quais são as pistas possíveis dentro daquele texto que vão levar você à resposta certa. Então, se o texto é narrativo, se a tipologia é narrativa, eu sei que eu vou trabalhar com alguns tipos específicos de tempos verbais. Eu sei que eu vou trabalhar com alguns aspectos, né, de personagens, de enredo, de tempo, tudo que está diretamente relacionado à questão narrativa. Tá? Então, cada tipo textual tem a sua função. E o texto propriamente dito, né, a composição do texto que vai fazer com que a gente perceba aí também a intenção. Por exemplo, no gênero textual bilhete, se a gente pensar, um bilhetinho, uma coisa pequenininha assim, né? Dentro desse gênero textual, eu posso ter tipologia, eu posso ter alguém contando alguma coisa rapidamente. Mãe, esqueci o dinheiro, por isso tive de abrir a sua carteira. Beijos. A gente tem, né, a variação de tipologias dentro de um gênero específico. Por exemplo, conto é um gênero textual. A gente, dentro do gênero textual conto, tem a tipologia narrativa, predominantemente, porque o conto traz essa tipologia narrativa, porém vamos ter partes descritivas, vamos ter partes argumentativas, tá? Porque acontece, existe uma mistura, tá bom? Diante disso, a gente afirma que a língua é uma forma de interagir com o outro. Quantas vezes isso já caiu em prova, cara? Perguntando sobre língua, sobre linguagem, sobre qual é a função da língua, tá? Então, a gente tem que entender que essa interação, ela é possibilitada
por conta do texto em si, dessa grande estrutura, né? Desse texto em si. E aí a gente começa a conversar sobre uma coisa muito interessante, que é a questão do discurso, tá? Eu botei para vocês aqui que todo discurso é socialmente posicionado. Cara, isso é muito importante. Todo discurso é socialmente posicionado, por quê? Porque a gente tem uma identidade a ser colocada quando a gente escreve algo. Então, por exemplo, hoje em dia, o melhor mecanismo para que você não seja enganado é você perceber qual é a identidade do locutor, de onde vem aquela informação, como que ela está sendo passada, porque isso faz toda a diferença, galera. Conhecer e entender que as palavras, o texto em si, essa organização de palavras, que é o texto, entender que esse texto tem uma função e tem um enunciador que pensa de uma maneira X e não Y, é fundamental para que a gente não seja manipulado. Hoje a grande discussão na mídia é justamente isso, né? É justamente a gente pensar se aquele texto ele tem algum viés ideológico, ou de direita ou de esquerda, como que aquilo pode influenciar a gente, porque, galera, todo texto influencia a gente. Todas as produções textuais nos influenciam, em menor ou maior escala, tá? Mas é importante a gente entender essa ideia de discurso. E aí eu coloquei aqui para você o seguinte: nesse sentido, todo discurso é socialmente posicionado, pois a identidade do locutor é sempre relevante. Mulheres e homens, empregados e empregadores, entre outras categorias socialmente construídas, vão manifestar diferentes visões de mundo. Considerar esse aspecto é importante para produzir uma leitura menos ingênua e mais informada dos discursos que circulam na sociedade. Por exemplo, quando a gente faz uso de algumas expressões que podem, de vez em quando, revelar preconceitos, nós, por meio do nosso discurso, estamos mostrando que somos preconceituosos quando falamos tal coisa. Olha só como isso é negativo, né? Porque não somos preconceituosos, mas a maneira como falamos, às vezes, a maneira como construímos o nosso discurso faz com que as pessoas pensem que somos. Então, por isso que temos de ter muito cuidado quando a gente se utiliza de alguma expressão ou quando a gente se utiliza de um texto, quando a gente compartilha textos na internet, né? Isso acontece muito. Às vezes tem ali um peso ideológico carregado, né? Carregado de racismo, carregado de homofobia, carregado de um critério de desigualdade, às vezes, de gênero, enfim, ou qualquer que seja, desigualdade social e tudo mais. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente lê e o quanto que a gente vai se deixar influenciar por essa leitura, tá? Isso tudo faz parte dessa atmosfera de tipologia, tá bom? E aí, nós temos o seguinte: quando a gente pensa em discurso, a gente usa normalmente uma recente imagem de um texto que saiu na capa do jornal Meia Hora, que é essa aqui, ó. Não sei se você lembra. Você lembra dessa capa? Vocês viram? Chegaram a ver essa capa? Sim. E o que vocês acham a respeito dessa capa, né? Veja bem, é preciso ser herói para viver no Rio. Cara, eu achei muito pesado. Mas ao mesmo tempo que eu achei pesado, eu achei real e me entristeceu ver esse tipo de coisa. Porque, veja, temos ali o Flash, temos o Super-Homem, temos o Cyborg, temos a Mulher Maravilha, temos o Batman e temos o Aquaman. Então, nenhum deles existe, né, na nossa vida. E se é preciso ser herói para sobreviver, e eles usam como referência, né? Eles fazem... Que processo é esse em que eles pegam
histórias que já aconteceram e colocam em uma nova que eles querem contar agora. Qual o nome disso? Intertextualidade. Isso, quando você dialoga os textos, né, as histórias em si, quando você cruza todas essas histórias, você faz uma intertextualidade. Então, quando a gente para pensar que a gente não tem nenhum desses poderes aqui que são tratados e que a gente precisa disso para sobreviver, cara, foi bizarro, né? A gente tem aqui um discurso que faz parte de um jornal, então é um discurso jornalístico, que acabou tendo de ir lá no lazer, né, lá no cinema, lá no entretenimento, para poder trazer a ideia que ele quer mostrar. Olha só que interessante. Então, esse texto aqui, nós temos o Flash, que está com a seguinte legenda: Flash é mais rápido que bala perdida. Vias fechadas, o super-homem sabe voar. Ciborgue não fica doente e escapa da UPA, né, que é a unidade de pronto atendimento. Só Mulher Maravilha para fugir do assédio na condução. A caverna do Batman jamais caiu. Já o túnel e enchente nunca foi problema para o Aquaman. Então, assim, gente, se você vê esse tipo de capa de jornal e você não sente nada, você está vivendo errado. Não é possível, sabe? Você, enquanto carioca, a pessoa que gosta muito... Eu queria que o Igor Cassiano estivesse assistindo essa aula, porque ele é um carioca nato e, assim, ele é muito apaixonado pelo Rio de Janeiro. Nós que somos extremamente apaixonados pelo Rio de Janeiro, nós sofremos, né? Porque, enfim, não é uma possibilidade para mim, por exemplo, sair daqui. E a gente fica pensando nessas coisas. Então, temos todos esses problemas. Só que a gente era feliz e não sabia. Porque agora, inclusive, a gente tem um novo problema, né? Está fazendo a gente remodelar absolutamente toda a nossa vida e todos os nossos planos. Então, o que eu coloquei aqui para você, ó, a capa faz uma intertextualidade com o filme Liga da Justiça, cujos personagens, que são os super-heróis, serviram como signos para uma crítica social e política acerca das dificuldades enfrentadas pela população no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. O discurso jornalístico incorporou o discurso do entretenimento para construir essa perspectiva crítica e ideologicamente marcada por um tom irônico, debochado, com o uso da linguagem informal, que reafirma o teor da publicação de característica mais popular e sensacionalista. Aí a gente sabe que o quê? Que o Meia Hora, ele é do Extra, tá? E ele é uma versão menos requintada do Extra e do Globo, então nem se fala, né? Mas o Meia Hora é para atingir um público-alvo, e aí, para isso, a gente tem de aproximar a linguagem desse texto para que esses caras possam entender a mensagem. Temos de nos utilizar de recursos de expressividade, como, por exemplo, a ironia, o deboche, para poder chegar junto desse público-alvo, além de utilizar a informalidade. Onde está presente a informalidade? No pra. O pra é uma maneira informal de você colocar o para, tá? Então, o próprio fato de você colocar pra e não para já é como um mecanismo de quê? De fluidez da língua, né? Coisa rápida. A gente fala pra porque a gente não pode perder um segundo para falar para. Então, é preciso ser herói para viver no Rio. Quando uma linguagem num texto aparece assim, dessa forma, é porque ela tem um público-alvo a atingir. É um público-alvo para chamar de seu. E aí, as histórias de super-heróis são super difundidas do ponto de vista da popularidade mesmo, né? Tem muita popularidade, as pessoas assistem. Você não precisa ter dinheiro hoje em dia para ir a um cinema, para fazer absolutamente nada, porque tudo está disponibilizado por aí. Então, essas histórias, elas são histórias que gostamos, né? E temos muita vontade de assistir, porque projetam a gente para um contexto de verossimilhança que não é o nosso. E aí eu já trago um outro conceito importante para você na interpretação textual, que é a verossimilhança. Verossimilhança é uma impressão de verdade, uma impressão de realidade
que um texto traz para a gente. Então, vamos ter verossimilhança interna e externa. No caso do filme Liga da Justiça, ou qualquer filme de super-herói, na real, né? Nós temos verossimilhança interna, porque a impressão de verdade é apenas interna dentro do contexto da história e não fora dela. Então, para a nossa vida em si, não tem verossimilhança. Ou seja, por exemplo, a história do Super-Homem é uma história que tem verossimilhança interna apenas, porque a impressão de realidade funciona dentro daquele contexto. Aquele contexto permite entender que o Super-Homem existe, ok. Agora, pensar em verossimilhança externa que casa com a nossa vida, impossível, tá? Não tem como. Então, sabemos que esse conceito de verossimilhança lida com a impressão de realidade. Super-homem não existe, infelizmente não existe. Então, para a nossa realidade externa, isso é inverossímil, tá? Bom, seguindo aí o baile, a gente tem o seguinte. Para facilitar ao leitor do jornal a apreensão dos efeitos de sentido, foram feitas legendas que identificam as qualidades de super-heróis necessárias aos cidadãos para superarem os problemas da cidade. Por exemplo, balas perdidas, olha aqui, ó, balas perdidas, essas são as legendas, né? Então, balas perdidas, vias fechadas, UPA, assédio, queda de túnel, enchente, todas essas problemáticas pelas quais passamos aqui no Rio de Janeiro. Com base nisso, é possível afirmar que o texto é o resultado de um processo em que os sujeitos interagem por meio da linguagem. Então, pelo fato de você conhecer o Aquaman, de você conhecer o Super-Homem, de você conhecer o Flash, você consegue atribuir sentido a esse texto. Então, se você não conhecesse, meu amor, a história da Liga da Justiça, jamais você poderia entender essas referências. Então, o texto ele é dialógico a partir do momento em que você tem de dar algo de si e o próprio texto também tem de dar algo de si. Então, é essa troca que permite que a gente possa usar os fatores de textualidade que vamos estudar mais para frente, tá? Então, nele são realizadas várias atividades linguísticas, cognitivas e sociais que devem estar adequadas ao contexto sócio-histórico, cultural e comunicativo, à posição social dos interlocutores, à formalidade ou não da situação. Por exemplo, como esse jornal é um jornal de circulação de uma classe C e D, a gente tem que adequar a linguagem para que ela seja bem recepcionada e bem compreendida, tá? Ao meio de circulação e, por fim, a forma que esse texto terá. E aí a gente vai para esses fatores de textualidade, tá? Mas, por enquanto, tá tudo tranquilo, gente? Fala comigo, tá tudo bem? Tá sim. Sim. Ótimo. Então, vamos seguir o baile. Bom, que fatores de textualidade são esses? São os fatores que nos permitem interpretar de uma maneira melhor, tá? Eu tenho absoluta certeza que você vai acertar todas as questões de interpretação esse ano, porque, cara, eu estou fazendo o meu máximo do ponto de vista informacional para você, eu não estou te escondendo nada, não estou te poupando de nada, mesmo que às vezes eu acabe lotando você de informação, mas eu não estou nem aí, cara. Você, esse ano, vai acertar todas as questões de interpretação, eu prometo isso. Por quê? Porque eu estou dizendo para você, assim, aspectos muito secretos do texto, para que você não seja uma pessoa enganada por absolutamente nada, tá? Então, preste atenção, por favor, nessa aula. Preste atenção nas aulas de interpretação, elas são fundamentais, tá? Para que um texto não seja um conjunto aleatório de frases dispostas. Antes disso, eu falei que você vai gabaritar toda a prova. Diz amém aí para Papai do Céu garantir isso. Ouviram o que eu falei? Digam amém, porque eu disse, mas eu não liguei o microfone. Ah, ótimo, ótimo. Então tá bom. Então, se você já disse, tá ótimo. Vamos lá, ó.
Para que um texto não seja um conjunto aleatório de frases dispostas em uma sequência qualquer, ele deve obedecer a alguns critérios. Assim, denominam-se fatores de textualidade o conjunto de características que permitem que um texto seja um texto e não um amontoado de frases. Então, as coisas importantes aqui para você eu destaquei, tá? Então, um desses fatores é o princípio interacional, que, como já visto, é o diálogo, a reciprocidade, tá? Reciprocidade de você com o texto, do texto com você. O outro princípio é a intencionalidade discursiva. Qual é a intenção que está por trás dessa charge? Qual é a intenção que está por trás dessa tirinha? Qual é a intenção que está por trás desse texto com teor argumentativo? É isso. Qual é a intenção que está por trás desse texto injuntivo? É o pensar sobre, tá? Sempre que falamos ou escrevemos, fazemos isso para alguém, por algum motivo. E esperamos que o outro entenda e aceite o que propomos, que é a aceitabilidade textual. Para que isso aconteça, é necessário que a situação de interação seja adequada aos seus contextos e aos seus interlocutores. E aí temos o critério de situacionalidade, ou seja, estou numa formatura de letras, tenho um público-alvo, vou falar dessa maneira, vou falar X, porque se eu falar B não vai ser bacana. Então, a minha situação de comunicação exige que eu produza textos de uma modalidade, não de outra, tá? Que o outro tenha informações ou os conhecimentos de outros textos. Então, a coisa da intertextualidade que já estudamos, né? Como é que garantimos essa intertextualidade? Lendo. Como é que garantimos que o texto vai dialogar conosco da maneira eficiente? Lendo, conhecendo histórias, se informando, para que um texto não seja uma novidade, tá? Para que você já tenha visto em algum lugar, alguma referência, até porque você estudou comigo a questão de que muito, muito, muito raro é o texto que não seja uma cópia ou uma modificação de outro. Então, por favor, tá? Procure sempre se informar para que você não encare um texto como original, quando, na verdade, ele está fazendo referência a um outro já dito, tá? Que a mensagem acrescente informações e conhecimento ao interlocutor, a informatividade é importante. Só na nossa redação do Enem, que a gente tem que ter muito cuidado, tanto na redação do Enem quanto qualquer redação, né? A gente tem que ter muito cuidado para não ser apenas informativo, ou seja, apenas passar informações. A gente tem que ter cuidado com isso, porque passar informações não é argumentar. Tá? A gente tem que saber a diferença entre quando a gente está informando muito e quando a gente está argumentando. Uma coisa é eu me utilizar da crise de 29 para fazer uma alusão numa redação. A outra coisa é eu explicar com detalhes o que foi a crise de 29. Se eu explico com detalhes o que foi a crise de 29, eu tenho mais informatividade do que argumentatividade, tá? É importante também que o que for dito esteja interligado com elementos que se relacionam de forma compreensível, como a coesão, e os sentidos e as ideias sejam claros, que é a coerência. Muitas pessoas confundem coesão com coerência, quando, na verdade, a coerência é o sentido do seu texto e a coesão é a... Como é que eu posso falar? É a amarração que você faz das ideias, né? É a relação que você constrói entre as palavras, é a relação que você constrói entre os seus parágrafos, entre os seus períodos, tá? É como se o texto fosse uma colcha de retalhos e a coesão fosse justamente a linha que une tudo, tá? Depois que você estudou todos esses fatores, agora a gente vai para as tipologias mesmo. Não tem como eu te falar das tipologias se eu não te contar tudo que eu te contei antes, tá? Agora a nossa história vai ser mais específica, tá? E essa especificidade vem no seguinte sentido. Nós temos de gravar as tipologias textuais existentes. Isso é um ponto. Nós temos de saber todas as tipologias, tá? Se a gente sabe todas as tipologias, a chance de a gente errar uma questão é muito pequena. Então, vamos a elas. Cada redator ou produtor de um gênero textual... Olha isso, ó. Cada redator ou produtor de um gênero, ao conhecer a estrutura básica do texto, sabe utilizá-la e adaptá-la se for necessário. Quem recebe os gêneros
normalmente percebe que a estrutura deles também é conhecida e identificável. Observe o exemplo. Aqui nós temos um receituário, tá? Eu peguei na internet, só para mostrar para vocês. Isso aqui, obviamente, né? Isso aqui é uma brincadeira, né? Então, diante de um texto como o receituário anterior, foi utilizada uma linguagem diferente da que é comum para o gênero receita médica. Então, receita médica é um gênero textual, já é. O e-mail é um gênero textual. O bilhete é um gênero textual. A bula é um gênero textual. Uma receita é um gênero textual. Tá? São vários os textos que circulam socialmente. Horóscopo, tá? As estruturas inerentes a ele estão presentes como papel com a logomarca e a identificação do centro de saúde, os medicamentos, as dosagens e os horários em que devem ser tomados. A adaptação feita pelo profissional foi em relação ao estilo, ou seja, a linguagem mais apropriada à situação de produção e ao interlocutor. Um idoso que possivelmente teria dificuldades de assimilar e memorizar a quantidade de remédios a ser tomada em diferentes períodos do dia. Então, aqui nós temos um solzinho, tá vendo? E aí indica que tem que ser tomado de manhã. Aqui o garfo na hora do almoço. E à noite, né, a lua com a nuvenzinha, ele precisa tomar outros medicamentos. Veja que houve aí uma adaptação dessa linguagem, né? De uma maneira, obviamente, lúdica. Se tratava de um idoso, então temos de criar, é como se fosse uma criança, né? A gente diz que os idosos voltam, dão um pouco do passo para trás da criança, né? Alguns até doentes com algumas doenças como Alzheimer, enfim, a gente passa a tratar de uma maneira diferenciada, né? E aí esse suposto médico fez esse suposto receituário, adaptando a linguagem para uma pessoa, porque ele se preocupou com a possibilidade de que a pessoa não pudesse mais entender, compreender quando os medicamentos deveriam ser tomados. Então, por isso temos aqui um solzinho, por isso temos aqui um garfo, por isso temos aqui uma lua, tá? Então, genial, né? Fica a dica aí para vocês que serão médicos, se de repente vocês se depararem com uma situação como essa, né, atendendo a idosos, vocês já têm uma boa ideia aí para que eles possam tomar a medicação na hora certa, tá? Então, vamos lá, gente. As tipologias textuais, a gente tem que entender como as composições do texto. Então, vamos lá. Cada gênero pode ser composto por várias sequências tipológicas e normalmente há a predominância de uma delas. A carta, por exemplo, a gente pode ter sequências narrativas, a gente pode ter sequências descritivas, a gente pode ter sequências expositivas, argumentativas e até injuntivas. Se dentro dessa carta que eu estou contando uma história, eu descrevo alguém e no final das contas peço para você ir até tal lugar, conhecer tal pessoa e falar sobre tal coisa, eu te contei uma história, eu descrevi a pessoa e eu ainda mandei você fazer coisas. Então, eu tive a injunção, eu tive a narração e eu tive a descrição no mesmo texto, tá? Isso é muito comum. Preciso que você guarde essa informação. Essas tipologias, elas vão circular socialmente juntas, só que uma vai predominar, tá? As tipologias que nós conhecemos, tá? Elas trazem alguns pontos, algumas marcas linguísticas importantes. Então, a narração vai trabalhar com um tipo de verbo num tempo tal. A argumentação vai trabalhar com um tempo verbal X. A injunção vai trabalhar com um modo verbal Y. Então, a gente vai percebendo esses tipos de composição, tá? As tipologias, diferentemente dos gêneros textuais, ocorrem em número limitado.
Se a gente for contar agora os gêneros textuais existentes, a gente não consegue. É muita coisa, não tem como. Agora, o tipo textual a gente consegue delimitar. São 5 tipos, tá? 5 tipos. Narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Essas marcas linguísticas presentes, que são as escolhas lexicais, então, por que uma palavra e não outra? Por que um verbo e não outro? Tá? Aspectos sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, tudo isso vai fazer parte das tipologias em si. Tá? Tudo bem, gente, até agora? Tudo. Vamos seguir o baile aí, então. Temos o primeiro tipo, tá? A tipologia narrativa. O tipo narrativo. Esse tipo de texto tem como característica as sequências que indicam ações e eventos presentes, passados e futuros, privilegiando os verbos no pretérito perfeito e imperfeito do indicativo. Tá? Então, temos como característica da narração a utilização de um pretérito perfeito e de um pretérito imperfeito do indicativo. Tá? Então, pretérito perfeito, aquele pretérito, aquele passado que já se encerrou, e o imperfeito que não se encerrou, que tem a ideia habitual, tá? Que relatam situações reais ou ficcionais. Sim, porque uma narração pode ser ficcional e também pode ser real. Uso de expressões que apresentem decorrência do tempo, antes, durante, depois. Era uma vez, por exemplo, que a gente usa lá nos contos maravilhosos, nos contos de fada. Isso é um traço narrativo, que é utilizado para delimitar a ideia de tempo longínquo, tá? Bom, a referência a seres, que são os personagens, tá? E a presença de um sujeito do enunciado, que é um narrador. E aí erguem-se 2 conceitos importantes também. A ideia de foco narrativo. Assim, eu não consigo nem contar já na mão, assim, quantas questões eu já vi de foco narrativo. E são questões fáceis. Entenda, quando a gente narra, a gente pode narrar sobre 2 vieses. A gente pode participar da história e a gente pode observar a história, tá? Existem 2 maneiras de narrar. Eu posso narrar participando da história ou posso narrar de uma maneira distante da história. Se eu narro e participo ao mesmo tempo, eu sou um narrador personagem. Essa narração vai acontecer em primeira pessoa, ok? Se eu sou um narrador observador, essa narração vai acontecer de modo que eu não participe diretamente e que eu narre em terceira pessoa. Eu espero que você tenha notado isso. Foco narrativo pode ser em primeira pessoa ou em terceira. Em primeira pessoa, nós teremos um narrador personagem. Em terceira pessoa, nós teremos um narrador observador. Beleza? Tranquilo? Bom, os critérios que definem uma narração em si, no geral, são esses que eu coloquei aqui para você, ó. Situação inicial, complicação, clímax, que é o ponto alto da história, resolução e situação final. Se for uma fábula, por exemplo, fábula é um gênero textual que utiliza a tipologia narrativa e que no final da história tem uma moral, né? Moral, a união que faz a força, moral, nem tudo que reluz é ouro. São os gêneros textuais com os quais mais estamos acostumados a lidar, tá? Então, quando a gente, no caso, tem uma fábula que é uma historinha que envolve animais e que, no final das contas, tem aquele cunho pedagógico, aquele desejo, aquela intenção discursiva de nos ensinar, nós temos a tipologia narrativa presente dentro de um grande gênero textual que é a fábula, tá? Então, nós temos aqui, eu coloquei para vocês,
um texto chamado Sábado de Aleluia, e eu quero mostrar ponto por ponto dessa tipologia narrativa, tá? Então, eu coloquei para você, você está observando aí em verde a situação inicial, em azul a complicação, em amarelo o clímax, que é o ponto alto da narrativa, a resolução e a situação final, tá? Eu vou ler rapidamente com você, para que a gente possa depois, eu coloquei depois a análise, tá? Mas eu vou ler rapidinho só para você poder se envolver aí nessa história e compreender o pós, tá? Então vamos lá, Sábado de Aleluia, acompanha aí comigo. Era uma tarde comportada que passeava vestidinha num pullover cinzento do lado de fora da minha janela. Em Sábado de Aleluia, a gente não sabe bem o que fazer. Calmaria doida. Vovó estava em seu quarto, envolvida na coxa de tricô, olhos fixos no teto. Saudade de ouvir a voz dela, de conversar um pouquinho, mas há muito tempo se tornara inacessível, como um objeto antigo que a gente não sabe manusear. Em busca de distração, escolhi a vítima, a estante. Gavetas e prateleiras empesteadas de existência. Ela suspeitou que seria defraudada e suspirou paciente. Escancarei a parte inferior e senti o peso da boa madeira, outrora encantadora cerejeira, plantada sabe Deus onde. O que é a vida? Alcancei um envelope e espalhei o conteúdo no tapete. Um manual de liquidificador, uma conta antiga de energia, telegramas, postais, um rótulo de Neocid. Numa fotografia em preto e branco, uma mulher carregava um garoto gordo com traje de batizado. Bula de analgésico, receita de pavê bicolor, cartões de Natal, santinhos de missa de sétimo dia, um pente desdentado. Velharias inúteis que vovó sempre fez questão de conservar. Apanhei um saco de lixo. A estante tremeu em defesa, mas digníssima. Em outro compartimento dormiam tranquilos uns volumes grisalhos. Acordei todos eles e foram também para o tapete. Atordoados defenderam-se espalhando poeira. Vesti a capa da justiça. No quem vai, quem fica dos meus critérios, formei 2 pilhas. Parti para a prateleira superior. Grandes xícaras sonhadoras temiam ser notadas. Implacável, retirei cada uma delas e esmiucei o interior. Na maior de todas repousava uma folha hepática com uns números de telefone rabiscados. Prefixos obsoletos. Dentro da azulona morava um magro carretel de linha com um alfinete enferrujado cravado no corpo caniço. Na menorzinha, fichas telefônicas, botões de tamanhos e cores variados, moedas já sem valor. Ao lado, paralisada, a coleção de discos. Capas plastificadas de um Alzheimer evidente clamavam comiseração. Frank Sinatra e Ray Conniff, seguidos por uma fila de sinfonias. Começaram a vir trilhas sonoras e coletâneas. Álbuns coloridos sorriam abobalhados, como se sentissem cócegas ao meu toque descuidado. Busquei uma caixa grande. Muitas capas traziam dedicatórias, datas, declarações. Numa delas, em caligrafia ordinária, lia-se: Eterno amor, sempre teu, Ivo. Um disco de cartola. Ivo, nada. A vitrola envelhecia sossegada no canto. Como é que se liga esse troço mesmo? Um adaptador, tomada antiga. Puxei pela memória. Soprei bem de leve a agulha. Movi o frágil bracinho, cautelosa. Chiado. Chegou a primeira nota. Minha, quem disse que ela foi minha? Se fosse, seria a rainha, que sempre vinha aos sonhos meus. Ouvi passos vindo do corredor. Vovó se levantou. A bobalhada veio floreando em movimentos plastificados, mão no ventre, seu cavalheiro. Balançava sonhadora o corpo enferrujado e magro de caniço, já sem valor, escancarada e empesteada de existência. Hepática e obsoleta, rodopiava no tapete, num Alzheimer evidente. Outrora encantadora, agora grisalha de esmiuçado interior, defraudada. Me tirou para dançar, sorrindo desdentada, como se sentisse cócegas ao meu toque descuidado.
Movi o frágil bracinho, cautelosa, trouxe-a leve feito pluma. Então é assim que se liga esse troço? Ao fim da canção, suspirou paciente e retirou-se. Voltou a envelhecer em preto e branco, sossegada em seu canto, temendo ser notada. Clamava comiseração, de novo paralisada, indefesa, mas digníssima. Retirei a capa da justiça e recoloquei os objetos na estante, que seguiu muito nobre em seu silêncio solene. Fui à janela admirar a tarde de pullover. O que é a vida? Caraca, que texto, mano. Na boa. Vou embora. Ó, então, a análise da tipologia textual, que reparamos aí, esses momentos, né? Você vê que a história está num crescente, de repente a avó aparece, né? Esse é o clímax da história. Então, eu coloquei aqui para você, ó. O conto Sábado de Aleluia é uma narrativa que se concentra em um dia na vida do narrador-personagem. Se é narrador-personagem, o foco narrativo é em primeira ou em terceira pessoa? Fala para mim. Primeira. Primeira, narrador-personagem, né? Na casa da avó que sofre de Alzheimer. A situação inicial, em verde, apresenta o narrador relatando a calmaria de um sábado encoberto e frio, deixando perceber certa melancolia pela condição da avó. Essa aqui, ó, que está em verde, né? Olha lá, a vovó estava em seu quarto, envolvida na coxa de tricô, olhos fixos no teto, saudade de ouvir a voz, essa coisa nostálgica e melancólica, né? A situação em azul, né, a complicação em azul, apresenta a ação que altera a rotina ou equilíbrio inicial. O narrador-personagem para passar o tempo, mexe nos objetos da estante, descobrindo neles partes da rotina da avó, como se espelhassem uma existência que vai se tornando desnecessária e precisa ser ordenada. Ele, então, decide testar a antiga vitrola e ouvir uma música antiga. Essa sequência dá início ao clímax, que é o que está aqui em amarelinho, que é o ponto alto da história. Ponto máximo da tensão da narrativa, em que, ao resgatar uma antiga canção, o narrador-personagem é surpreendido pela avó, que sai do quarto e, num resquício da memória de um amor, baila ao som da música que toca na velha vitrola. Que foi um momento de alegria ali, né, dela, e depois, veja que o narrador disse que ela voltou a sua vida preta e branca, né? Aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, voltou, essa parte aqui, tá vendo? Voltou a envelhecer em preto e branco, sossegada em seu canto. Então, olha como ele escolheu, né? Ele fez uma opção, ele escolheu preto e branco. Ele deu essas características da vida da avó, para demonstrar que depois desse estado de clímax, de êxtase, ela voltou para a realidade, tá? A resolução em verde diz respeito ao fim desse breve lampejo de lucidez e vibração da avó, que volta ao seu estado inacessível, provocado pela doença. E na sequência em vermelho tem-se a situação final. O narrador reflete sobre a experiência, retomando o questionamento existencial, que é o fio condutor do conto. O que é a vida? Que foi o que a gente viu aqui. Então, essa tipologia narrativa se apresenta dessa maneira, né? A gente sabe reconhecer uma narrativa, mas é óbvio que a gente pode dizer que houve trechos descritivos ali, é óbvio, né? Quando narra, quando fala que a foto era de tal maneira, que tinha poeira, que era isso ou que era aquilo, né? Aqui, ó, figuras de linguagem também observamos. Olha para cá, ó. Em outro compartimento dormiam tranquilos uns volumes grisalhos. Acordei todos eles. Que figura de linguagem é essa, lá da literatura? Metonímia? Não. Dormir tranquilo, não. Veja bem, ela está falando dos objetos. Os objetos dormiam tranquilos. Personificação. Mas eu falei por causa do volume grisalhos. Exatamente, personificação, exatamente. Tá? Que, na verdade, ele fala, ó,
olha aqui onde está a setinha. Grandes xícaras sonhadoras temiam ser notadas. A gente é que teme ser notada, a gente que é sonhador, tá? E outra coisa que eu queria destacar aqui é o seguinte: a dinamicidade desse texto é diretamente relacionada à quantidade de períodos que tem. Eu não sei se você reparou, mas na leitura eu fui mostrando isso para você a partir do momento em que eu fui lendo e fui parando. Ó, em outro compartimento dormiam tranquilos nos volumes grisalhos. Acordei todos eles e foram para o tapete. Atordoados, defenderam-se espalhando poeira. Vesti a capa da justiça. No quem vai, quem fica, formei duas pilhas. Olha só, a todo momento para. Isso é para justamente dar essa dinamicidade, você na sua casa conseguir pegar essa ideia, entender essa ideia como se fosse uma construção de ação que você pode entender aí na sua casa. Como se fosse ali uma sequência que você pode, por meio da sua imaginação, observar, tá? Então, também já vi várias vezes questões de prova perguntando a respeito das estruturas das frases, né? Frases curtas, frases que não se alongam, períodos que não se alongam, são períodos que dão dinamicidade. A resposta é sempre essa, né? Tornam a narrativa mais viva, mais dinâmica e mais fácil de ser compreendida e imaginada, tá? Então, nós temos aí... Fala. Eu tô meio confusa. A narração, ela é porque eu pesquisei tipo um resuminho, aí tá falando que tem o gênero narrativa e o tipo narrativo. Por exemplo, gênero literário épico. Gênero literário épico. É uma narração, né? É uma narração, exatamente. E a estrutura é da tipologia narrativa. Mas tipo, o gênero textual, sem ser gênero literário. Aqui tá falando que tem que a narrativa é um gênero textual e um tipo textual. Não, isso está errado. Isso está errado. Tá? A tipologia textual é narrativa. Um texto narrativo tem tipologia textual narrativa. Consequentemente, será uma narração. Agora, gênero textual, a gente precisa entender como o aglomerado de características. Então, por exemplo, romance. O romance é um gênero textual, tá? Só que dentro do romance a gente tem uma estrutura narrativa, uma tipologia narrativa. É isso que eu quero que você entenda. Não sei o que você está vendo, depois você me mostra. Mas, a princípio, não está certo não, tá? Tá, eu te mostro depois. No caso da redação do Enem, então, é um tipo textual. A redação do Enem é um gênero textual dissertação que utiliza uma tipologia textual argumentativa. Nossa, eu confundo muito isso. Eu sei. Muito. Eu sei que você confunde, por isso que eu falei, Sara, você não pode deixar de assistir essa aula hoje. Eu sei que você confunde isso, tá? Mas a ideia é a seguinte, Sara. A dissertação, ela é um modelo, concorda comigo? Assim como a narração é um modelo, assim como a descrição é um modelo, assim como o romance é um modelo, assim como o e-mail é um modelo, assim como uma notícia é um modelo, assim como uma reportagem é um modelo. Dentro desses modelos entram os tipos textuais, entram as características estruturais. Eu quero que você entenda a tipologia como as características estruturais. Que tipo de verbo eu posso utilizar? Quantas linhas eu posso fazer? Entende isso? Você falando assim, eu entendo, mas na hora de, tipo assim, se você me perguntar, isso aqui é um tipo ou um gênero, eu me confundo. Tá. Então, calma. Você acabou de já ligar uma nova ideia para mim, que eu vou construir uma aula de gênero textual versus tipo textual. Eu acho que você vai poder ver melhor. Vou selecionar questões para a gente poder fazer junto. Acho melhor. Acho que vai agregar para a turma também. Tá bom. Tá? Vou anotar isso, para não esquecer. Então, vamos lá. Agora, esse tipo descritivo, né, galera? Esse tipo descritivo é o seguinte. Quando a gente fala de tipo descritivo, a gente tem que pensar em duas possibilidades. A gente tem a descrição.
objetiva e a gente tem a descrição subjetiva, tá? O que seria uma descrição objetiva? Uma descrição objetiva é uma descrição daquilo que estamos vendo. Então, por exemplo, essa sala aqui, ela tem 30 carteiras azuis, o apoio, ele é um apoio flexível, que vai para trás, vai para frente, a estrutura é pintada de branco, o banco é pintado de azul, eu estou apoiada numa mesa azul que tem 2 bases, eu falar exatamente aquilo que eu vejo, né? A descrição da maneira mais objetiva possível é a descrição que chamamos de descrição objetiva, tá? Mas quando eu falo que essa sala aqui, que essas carteiras não fazem o menor sentido sem vocês, quando eu digo que vocês são a vida dessas carteiras aqui, eu estou querendo atribuir a vocês um peso sentimental que faz com que esse curso só faça sentido com vocês aqui. Entende isso? Vocês conseguem entender essa ideia? Eu posso dizer que essa carteira aqui, ela é uma carteira que contém os sonhos de vocês. Eu posso dizer que essa sala é maravilhosa, e isso é um olhar meu, né? Eu falo que essa sala é maravilhosa porque ela guarda os sonhos de vocês, por exemplo. Então, eu posso descrever isso, eu posso sempre descrever ou de uma maneira objetiva, vendo o que eu estou enxergando, como se fosse uma fotografia, tá? E eu posso descrever subjetivamente quando eu trago o meu sentimento dentro dessa descrição. Entendido isso? São as duas maneiras, descrição objetiva e descrição subjetiva, beleza? Sim ou não? Sim. Sim. Show. Então, vamos lá. Na sequência aí, a gente tem o seguinte. O texto descritivo é a apresentação das características de um lugar, uma pessoa, seus traços físicos e psicológicos, uma situação, um objeto em que não geralmente há uma progressão temporal. As referências são predominantemente estáticas e os verbos normalmente estão no presente ou no pretérito imperfeito do indicativo. Em textos literários, a descrição é comumente utilizada para a contextualização do enredo da obra, os lugares e as personagens que o compõem, além de contribuir para a construção de sentidos, na medida em que deixa transparecer questões psicológicas e sociais abordadas pelo autor. Ou seja, eu, dentro de uma narrativa, quero construir uma personagem insegura. Aí eu sei que eu preciso dar algumas características, sei que preciso descrever a insegurança, sem dizer insegurança. Então, eu digo que ela anda de cabeça baixa, eu digo que ela não consegue encarar ninguém, eu faço escolhas lexicais específicas para poder demonstrar isso, quando, na verdade, eu poderia simplesmente dar toda a informação, falar que ela é insegura. Só que não, eu descrevo como ela se veste, como ela se porta, como ela lida com o outro, para fazer com que você, leitor, possa identificar isso. Nem tudo num texto é falado, né? Acho que essa é a ideia principal. Se eu te conto tudo no texto, você não tem o que descobrir, entende? Então, é comum que essa descrição venha para apresentar para você quem é aquele personagem, quais são as características, tá? No exemplo a seguir, a gente vai ler um trechinho do Curtiço. O Curtiço é de Aloysio Azevedo, que é um naturalista, então a literatura também está presente nessa aula, tá? Quando a gente fala de naturalismo, a gente fala de final do século XIX, segunda metade do século XIX, mesmo momento em que apareceu o realismo, o parnasianismo, tá? Então, a gente sabe que dentro de um texto naturalista, a gente consegue pegar características desse movimento literário, tá? Vamos ver quais são elas? Olha só. Eram 5 horas da manhã
e o cortiço acordava. Gente, sem brincadeira. A quantidade de provas, a quantidade de questões com essa frase é brincadeira. Eu não aguento mais. As pessoas repetem, tá? Esse tipo de questão e às vezes perguntam para você qual é a figura de linguagem, e eu também não vou perder a oportunidade. Que figura de linguagem é essa? Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Metonímia? Metonímia. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Ah, Aí, tá. Todas as pessoas do cortiço acordando. sim, mas olha só, preste atenção. Quando a gente fala que o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas, a gente não está falando das pessoas do cortiço. A gente está falando do cortiço. Então, a gente está fazendo personificação aí, e não uma metonímia, tá? Toma cuidado. Eu costumo dizer que a metáfora e a metonímia... Gente, só um minuto que minha mãe tá me ligando aqui, rapidinho. Só um minutinho. Vou, mãezinha, mas eu tô no meio de uma aula. Só acaba 2h30 a aula, tá? Você pode esperar, por favor? Obrigadinha, beijo. Bom, gente, volta aqui. Então, quando a gente fala que eram 5 horas da manhã, o cortiço acordava abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas, a gente está falando do cortiço em si. O cortiço ali funciona como um organismo vivo, né? Mas a ideia de que você pense aqui é que é uma personificação, tá? Porque o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas, tá? É como se fosse, na verdade, é como se o cortiço fosse uma pessoa, tá? Não é como se ele falasse assim, eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava para executar as tarefas diárias de ir trabalhar, encontrar os filhos, porque aí já teria uma personificação, mas teria muito mais uma metonímia. Eu costumo dizer que metonímia e metáfora são as rainhas, são as mães de todas as figuras de linguagem, tá? Mas aqui está rolando uma personificação. Então, vamos lá. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chuva. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdida em terra alheia. A roupa lavada que ficara de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Opa! Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Aí sim tem o quê? Metonímia. Aí sim, que são cabeças congestionadas de sono, são as pessoas. E você usa a parte da pessoa pelo todo. Qual é o nome disso? É um nome específico de uma metonímia parte pelo todo. Qual é? Se esqueceram do nome específico da metonímia que representa a parte pelo todo. Jura? Sinédoque. Sinédoque, galera. Já ouviram falar nesse nome? Claro que já, eu já falei. Morreram?
Eu não lembrava, não. Gente, olha só. Eu não sei se tem um delay, mas quando eu perguntar, me responde, tá? Que eu fico achando que travou a porra toda, tá? Bom, vamos lá. O nome é Sinedo aqui. Se escreve com S, ok? É um nome específico da metonímia que representa a parte pelo todo. Já caiu na UERJ e você tem que saber esse nome, tá? Bom, vamos lá. Ouviam-se amplos bocejos fortes como o marulhar das ondas. Qual é a outra figura de linguagem que existe aqui, ó? Ouviam-se amplos bocejos fortes como o marulhar das ondas. Qual é o nome disso? Essa parte aqui, ó. Os bocejos fortes como o marulhar das ondas. Hipérbole? Não. Metáfora? Não. Comparação? Comparação. Comparação tem um outro nome. Qual é o nome da comparação? O outro nome da comparação? Com S. Símile. É isso? Isso. E te pergunto agora uma coisinha. Essa palavra aqui, ó. Olha para cá, bebê. Olha para cá, ó. Essa palavra aqui. Marulhar das ondas. Me responde uma coisa. Que figura de linguagem é essa? Ah, moleque. Tem a ver com sinestesia também? Não. O que significa marulhar das ondas? É o barulho da onda, bebê. Mas, tipo, pra mim foi meio que sinestesia, porque, tipo, barulho, eu visualizei uma onda, ouvi um barulho, sei lá, um negócio meio assim. Não, presta atenção, Sara, olha só. Marulhar das ondas é o barulho que as ondas fazem. Quando eu tento usar uma palavra para reproduzir um som, qual é o nome dessa figura de linguagem? Ai, meu Deus. Onomatopeia. Isso, Brasil! É tetra! É isso. Marulhar das ondas é o barulho das ondas, da agitação. Entendeu? Então a gente sempre fica pensando, né? Ah, meu Deus, a onomatopeia vai aparecer com exclamaçãozinha. Nada disso, esquece. Então você vê que numa linha só, olha a quantidade de figura de linguagem que tem, né? Então vamos seguir a onda aí, ó. Vamos lá. Pigarreava-se grosso por toda parte. Começavam as xícaras a tilintar. Esse tilintar também é o barulho tem, 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 que faz da xícara batendo, tá? Também é uma onomatopeia. O cheiro quente do café aquecia. Opa, Sara, foi você que falou sobre sinestesia? Foi. Olha o cheiro quente aí. Cheiro quente, você sente ao tocar, né? Aí sim tem uma sinestesia. Suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. Olha aí a sequência aí. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio. E os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia. Tá? Então vamos lá, ó. A análise dessa tipologia, né? O que a gente viu aí de bacana?
No fragmento, a descrição do amanhecer é feita por meio da personificação do cortiço e dos elementos que o compõem. São utilizados principalmente verbos no pretérito, os quais, apesar de indicarem o tempo da narrativa, desenham para o leitor cenas e situações. As características dos elementos que formam o acordar do cortiço apontam ainda para as características do estilo de época denominado naturalismo, que tinha como objetivo, a reflexão acerca da vida em sociedade e da constituição do ser humano. Na verdade, o realismo e o naturalismo, eles se preocupam com a observação do comportamento humano, mas o naturalismo lida mais com o homem sendo visto como um animal, tá? Isso é uma característica importante que a gente vai estudar quando chegar o momento. Nesse sentido, os autores desse período disseminavam a ideia de determinismo, segundo o qual as características e o caráter dos indivíduos eram determinados, como o próprio nome sugere, pelo ambiente no qual eles estavam inseridos. No fragmento lido, esses aspectos são identificáveis nas descrições, por exemplo, do sabão com que eram lavadas as roupas das pedras, que o sabão era de uma palidez grisalha e triste, e dos louros que, como os donos, cumprimentavam-se, exemplo da zoomorfização do ser humano, recurso bastante utilizado pelos autores naturalistas, né? Quer dizer, zoomorfização, a ideia de você animalizar o homem, tá bom? Bom, muito legal, essa é bem bacana mesmo. Vamos para o tipo injuntivo, tá? Que é bem rapidinho, tá? Nós temos o seguinte aí. Esse é muito fácil, gente, sério. Esse aí, a gente não vai perder muito tempo. No tipo injuntivo, prevalece a forma verbal imperativa, tá? Então, isso é muito tranquilo. Esses gêneros, que a gente chama de gêneros instrucionais, como o manual, como a cartilha, que são gêneros que passam informações para que a gente possa fazer algo, né? A gente tem a tipologia injuntiva. E aí, a gente tem esse exemplo, que é o manual do pegador, tá? Isso foi uma questão do Enem, tá? Foi um texto do Enem. O manual do pegador. Número 1, nada de pegar namorada do amigo. No máximo, pegue uma carona com ela. 2, já pegou uma ou duas ou 3 cervejas? Então pegue um táxi. 3, pegar carona com a gatinha que não bebeu, pega muito bem. 4, pegou o copo, não pegue na direção. 5, pega muito mal exagerar na bebida. 6, para o bicho não pegar, pegue um táxi, ônibus ou carona. Só não pegue no volante depois de beber. Então, é esse manual do pegador. É claro que aqui a gente tem toda uma intenção, isso aqui é uma campanha, né, do Ministério. Então, a gente sabe que é uma campanha do governo para combate aí de junção de bebida e direção, que a gente sabe que dá problema. E aí a gente tem algumas características, né? O texto anterior faz parte de uma campanha educativa do governo para conscientizar a população acerca do uso de bebida alcoólica por quem dirige. O próprio título do anúncio já sugere o tipo textual, manual do pegador, quer dizer, todo manual tem injunção. Então, se já é manual do pegador, pimba, não tem como. Você já vai saber que se trata de uma injunção aí, porque a gente vai passar instruções. Normalmente, a presença do imperativo é lei dentro dessas injunções, tá? E o texto brinca com o uso da gíria e a polissemia do verbo, que no sentido conotativo quer dizer ficar. Então, pegar, né? Porque a gente não pega gente, a gente pega gente. Eu, no caso, pego o Vitor, vocês pegam várias pessoas. Ou não estão pegando nada, né? Porque estão estudando. Época de quarentena, a gente não pega ninguém. Mas veja bem, ó, nada de pegar a namorada do amigo. Então, tem a exploração aí semântica, né? Não é pegar assim, você sabe muito bem como é que a gente pega alguém, tá? Porque você também pega pessoas. Bom, só que aí, na 6, a gente tem para o bicho não pegar,
O que é isso, né? Para o bicho não pegar, ou seja, para não dar nada errado, aí a gente usa a gíria, né? Para o bicho não pegar, então você tem de fazer tal coisa. Então, é a tipologia injuntiva a mais fácil da paróquia, tá? Esse tipo expositivo aqui e o tipo argumentativo, eu vou deixar para a próxima aula para a gente poder conversar bem sobre eles, tá? Eu não vou acelerar nada agora, não. A gente já conseguiu ver bastante coisa. Então, eu acho que para um primeiro momento, né, a gente pode dividir essa aula em tipologia 1 e 2. E aí, para o segundo momento, a gente vê a exposição e a argumentação, tá? Para a gente poder não ficar fazendo a coisa muito rápido e tendo que falar mais rápido ainda. Tá bom, gente? Me diz se vocês têm alguma dúvida, se está tudo certo. Se está tudo bem. Tudo bem. Tu pode fazer uma listinha com esses módulos que você já deu pra gente ir revisando? Como assim, uma listinha de exercício? É. Sim, sim. Inclusive, gente, olha só. Essa parte aí que eu estou dando agora já é a matéria de abril, né? Na semana que vem nós vamos entregar uma apostila para vocês. A gente ainda está pensando porque, assim, entregar fisicamente isso vai ser inviável. Mas a gente vai enviar o PDF para vocês, tá? Na verdade, a gente ainda está pensando muito se manda imprimir, porque a gente vai ter que se encontrar para entregar isso. E não é uma opção, entendeu? Então, a gente, infelizmente, vai ter que mandar por PDF, não vai ter jeito. Mas isso já está na próxima apostila. Só que eu ainda não posso mandar para vocês a apostila porque há alguns professores ainda mandando. Então, o que eu vou fazer vai ser uma lista com todas essas matérias que a gente já viu até agora para você exercitando. O que você acha? Pode ser assim? Aham. Então tá show. Então tá. Mas vai ter apostila física? Sim, sim, sim. Sobre essa aula, tem uma aula específica com exercícios específicos dessa aula. Isso está na apostila. Aí vocês vão receber na segunda-feira. É porque eu quero que vocês exercitem hoje também. É importante você estudar a matéria no dia e fazer o exercício no dia, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os exercícios dessas tipologias que eu já dei, vou selecionar alguns e os outros que já passaram das outras matérias de interpretação para a gente poder treinar tudo. Aí, quando vocês pegarem a apostila na segunda-feira, aí vocês vão pegar a unidade de interpretação e aí vão fazer as que eu marcar para vocês. Tá bom. Tá bom? Então tá, gente. Um beijo enorme para vocês, tá? Até a próxima.